Novamente, continuando o nosso assunto sobre lipídios, vamos falar sobre lipídios e ponto de fumaça. O que é o ponto de fumaça? O ponto de fumaça, ele é a temperatura que se inicia a emissão de fumaça. É o momento em que o seu óleo, por exemplo, um óleo de fritura, ele começa a fumaçar. Sim, isso acontece. Caso não tenha acontecido com você, isso acontece bastante, principalmente para óleos que são aquecidos durante muito tempo ou com fogo muito alto, ou uso de óleo inadequado para aquele objetivo que você quer. E cada temperatura dessa ela é específica para um lipídio diferente. Então, o ponto de fumaça do óleo de soja não é o mesmo ponto de fumaça da gordura hidrogenada. E assim vai. No processo de fritura, tem que se observar o ponto de fumaça escolhido, tem que ser referente a um tipo de óleo que tem esse ponto o mais alto possível. Porque como você vai estar sempre aquecendo, vai aquecer por mais tempo esse óleo, então ele tem que ter o ponto de fumaça mais alto possível para ser utilizado em contato com alimentos. Aqui alguns exemplos de gordura e o ponto de fumaça dela. O óleo de soja, entre esses que nós temos, o que tem o maior ponto de fumaça é o óleo de soja. E ele leva em média 7 minutos para chegar à temperatura próxima. Já a gordura hidrogenada, ela chega até 215. A margarina, 192. O óleo de girassol, só até 181. Vendo como existem variações. A gordura hidrogenada, ela leva mais tempo para aquecer do que o óleo, os demais óleos, ó. Do que óleo de soja, do que óleo de milho, do que a margarina. Então, é assim que você vai decidir qual o tipo que você vai precisar, qual a temperatura certa para fazer o processo de fritura, em grande ou em pequena escala, e o tempo para realizar esse processo. Bom, iremos falar aqui sobre as alterações dos lipídios. As reações que alteram os lipídios, elas são bastante complexas, muito químicas, então eu tentei resumir o mais didático possível. Vocês podem verificar na aula de lipídios da apostila um pouco mais de detalhes sobre as reações que ocorrem. É importante a gente saber que essas alterações, ou também chamadas de modificações, ocorrem tanto durante o processamento do alimento, enquanto o alimento está sendo produzido, como durante o armazenamento do alimento. E muitos deles ocorrem quando você proporciona calor a um alimento muito lipídico. E isso vai trazer grandes consequências, entre elas, consequências de aspectos sensoriais, você vai ter um produto mais rancificado, com aquele cheiro de ranço. Você vai ter perdas nutricionais, como em relação a vitaminas, as ácidos graxos essenciais que foram oxidados. Você ingeriu na alimentação, no lugar de estar ingerindo um ácido graxo que você precisa, que é essencial ao seu corpo, você está ingerindo essa substância que foi oxidada. Então, ela não vai ter as mesmas funções para o seu corpo e nem o benefício que ela teria se não tivesse sido oxidada. Pigmentos e também proteínas. Além disso, tem a aceitação do consumidor para esse produto com um cheiro, com um sabor desagradável. E, dependendo do tipo de reação, pode-se ter um certo grau de toxicidade e causar algum mal à saúde do consumidor. Alimentos com elevado teor de lipídio, eles são altamente perecíveis, ou seja, se deterioram rápido, principalmente pela ocorrência de processos de oxidação nestes lipídios. Existem vários tipos de reação que vão produzir alteração nos lipídios, vão produzir cheiros e sabores diversos
relacionados à gordura rancificada. O que vai diferir é o mecanismo como isso ocorre e o motivo que levou a essa alteração, certo? São vários tipos de reações, certo? O que é que acontece? Por que, professora, se vai dar quase a mesma coisa, por que eu quero saber disso? Porque você só pode evitar e só pode combater para evitar acontecer uma reação dessa se você entender o processo, certo? Tem algumas que são mais influenciadas pelo calor do que pela presença de uma enzima. Outros com a luz, outros menos com a presença de luz. Então, é assim, entendendo qual processo ou quais processos ocorrem, você pode combater para evitar ou reduzir a probabilidade de ocorrer essa reação. Existem várias, fotooxidação, oxidação, rancidez hidrolítica e oxidativa e assim vai. Algumas delas eu vou falar com o nome radical livre. O que é radical livre? Radical livre é uma substância que ela está instável energeticamente. Então, o desejo dela imenso, ela não tem outra desejo maior do que esse, é se ligar. Então, se ela se liga a outro componente, ela vai tornar esse outro componente um radical livre. E assim esse outro componente se liga a outro, e assim vai, tá? Então, isso é que é um radical livre. Retirei esse trecho aqui diretamente da revista Food Ingredients, tá? De rancidez oxidativa, tá no material de apoio, que ela fala aqui sobre a rancidez hidrolítica ou lipolítica. Ela é uma reação associada à ação de enzimas, como a lipase e as lipoxigenases, ou agentes químicos, como ácidos e bases, que rompem a ligação éster entre os lipídios, liberando ácido graxo. Traduzindo, o que é isso? Lembra lá nas primeiras aulas nós falamos de triacilglicerol? Nós tínhamos um glicerol e ácidos graxos. Essa ligação aqui no meio nós chamamos de ligação éster. O que é que acontece nesse tipo de rancidez hidrolítica? Ela vai romper e vai tirar um ou mais desses ácidos graxos da molécula inicial. Como, por exemplo, aqui, ele retirou 2 ácidos graxos e ficou só o ácido graxo do meio ligado à molécula inicial. Desculpe. Esses ácidos graxos, eles podem ser oxidados e gerarem o cheiro de ranço. Vamos continuar aqui. A rancidez lipolítica ou hidrolítica diminui a qualidade da gordura, destinada principalmente a frituras, alterando especialmente as características organolépticas, como cor, ele escurece o alimento, odor e sabor. A presença de água acelera a rancidez hidrolítica. Professor, mas de onde é que vem a água de uma fritura? Dentro do alimento, dentro da batata. A batata vai ser frita, a batata ela possui moléculas de água. Lembra que existe a atividade de água, que ainda existe água dentro dos alimentos, mesmo os mais secos. Então, essa água ela vai acelerar a rancidez no processo de fritura. Além disso, quando as gorduras contendo ácidos graxos livres são emulsionados em água, esses ácidos graxos livres, mesmo em baixas concentrações, proporcionam sabor e odor desagradáveis. Então, não precisa produzir muita quantidade. Em baixa concentração, muitas vezes já é suficiente para você sentir o cheiro de ranço e a mudança na coloração. Deve-se evitar o uso prolongado da mesma gordura nas frituras, especialmente se esses forem ricos em água. Então, se eu tenho alimentos muito ricos em água, aí que a fritura tem que ser mais rápida. A rancidez hidrolítica pode ser inibida pela inativação das enzimas ou por eliminar a água em contato com a gordura que vai servir como ponto de fritura, por exemplo. Mais um resumo, resumindo o que eu tinha dito lá o que foi dito no texto anterior. O que é que pode causar? Enzimas, que vai ser o nosso último tema desse semestre, que podem ser as lipases e as fosfolipases. Toda vez que tiver esse ases aqui,
muito provável de ser uma enzima, tá? Ou por aquecimento. O que é que vai acontecer? A ligação éster vai quebrar, esses ácidos graxos livres podem ser oxidados e vão produzir o que a gente conhece como ranço, tanto no gosto como no olfato, tá? Ou no cheiro. Nós vimos. E para finalizar, essa rancidez ela pode ser até benéfica em alguns casos, como no processo de maturação de determinados tipos de queijo, essa reação ela vai produzir substâncias que vão se transformar e não vão produzir aquele cheiro desagradável de ranço, ele vai ser transformado em outra substância que é desejável. Então, ela pode ser benéfica. Porém, ela é ruim, por exemplo, na manteiga, na margarina, no leite cru, no leite de coco. Então, ela pode ser boa ou ruim. Na grande maioria é ruim, certo? Mas existem situações como, por exemplo, no processo de maturação de alguns tipos de queijo, que vocês vão ver queijo no próximo bimestre, no próximo semestre. Oxidação, e existe outro processo que ocorre uma oxidação, tá? E a oxidação, ela ocorre muito mais do que a rancidez hidrolítica. Então, você tem que ter muito mais cuidado por ser uma das principais causas de deterioração em alimento. E ela, diferente da rancidez, que ela quebrava a molécula, aqui ela vai atuar naquelas insaturações dos ácidos graxos. Então, a gente tinha carbono, carbono, dupla ligação, ela vai atuar que ela não vai quebrar. Ela vai simplesmente tirar uma ligação dessa e adicionar substâncias como oxigênio, por isso que o nome é oxidação. A oxidação lipídica, se vocês forem ver até na apostila de vocês, ela é dividida em vários tipos. Pode ocorrer por enzima também, pelas lipoxigenases, pode ocorrer sem a presença de enzima, aí é um processo químico sem enzima, que é a autooxidação ou a fotooxidação. Primeiro, a autooxidação, ela pode ocorrer com ou sem presença de luz. Já viram nas embalagens que diz proteger o abrigo da luz? Pronto, a luz ela pode iniciar um processo de oxidação, principalmente nos lipídios. Ela é uma reação bastante complexa, ela é dividida em 3 etapas, tá? Não é inibida depois de iniciada, se você colocar esse alimento em temperatura muito baixa no armazenamento. E o que é que pode iniciar, desencadear essa reação? Luz, calor, metais e radicais livres. Na fotooxidação, como o nome já fala, foto vem de fóton, vem de luz. Então, o que é que acontece? Alguns tecidos, tanto animais como vegetais, eles têm substâncias que têm a capacidade de absorver esses fótons de luz e transmitir. Nesse processo de transmissão para outras substâncias, ele pode se unir à existência de oxigênio e iniciar um processo de produção de radicais livres e oxidação da gordura. Daí você ter que guardar óleo, margarina, manteiga, nata, creme de leite, sempre ao abrigo da luz. Se for uma embalagem transparente, ela vai ser uma embalagem transparente que vai reduzir a possibilidade de passagem de certos fótons para o material, ou ela vai ser uma embalagem opaca que não vai permitir a passagem de luz. E diferente da autooxidação, que foi o que vimos anterior, ela não precisa de uma etapa para iniciar o processo de produção de radicais livres. Ela vai produzir logo os chamados hidroxiperóxidos e esses vão continuar o processo de oxidar ainda mais moléculas de lipídios. Então, ele é um processo mais rápido. E por último, nós temos a lipoxigenase, que ela também pode oxidar lipídios e está presente em vegetais. Então, pode ocorrer, por exemplo, no abacate, que é bem gorduroso, nas nozes. E os ácidos graxos preferidos são aqueles
linolênico e linoleico. Então, os alimentos que possuem esses dois ácidos graxos insaturados são mais propensos a ocorrer oxidação lipídica. Então, professor, o que a gente pode fazer? A gente vai simplesmente deixar isso acontecer? Não. O que é que pode ser feito? Você pode usar substâncias antioxidantes. Lembra que na aula passada a gente viu um rótulo e eu falei sobre o antioxidante, que era aquela substância que ia evitar a oxidação? Então, pode também ser utilizado processos físicos para evitar o contato ou controlar a quantidade de oxigênio no ambiente ou dentro da embalagem. Uma das funções da embalagem é exatamente fazer essa barreira física ou ela controlar a quantidade de oxigênio que passa para dentro ou para fora da embalagem. Cenas do próximo semestre em embalagens. Ou você pode inativar as enzimas que vão causar o processo de oxidação. Que alguns exemplos de antioxidantes, alguns até que nós vimos aquele rótulo da aula passada. Nós temos os nomes estranhos: galato de propila, TBHQ, BHA, EDTA, ácido cítrico, que é natural, assim como a vitamina E, que também é chamada de tocoferol, que também são substâncias naturais. Então, alimentos ricos nesses dois compostos, eles já possuem naturalmente um antioxidante, como os óleos vegetais são ricos em vitamina E, por exemplo. Aqui algumas referências. Até a próxima aula. Faça os exercícios, participem do fórum e enviem suas dúvidas. Bom estudo!